eu queria conversar com vocês. O PET 3 que terminou na semana passada, ele destacou alguns aspectos, né, que tenho certeza que Itaúana, que João, que Ana, que o Vitor, né, e outros alunos aí fizeram uma leitura dos textos que tem lá de indicação e desenvolveram bem, né, os exercícios. Né? Na sexta-feira fizemos um exercício menorzinho, voltado para treinar para o simulado de quarto. Só que eu gostaria de conversar com vocês discutindo, né, alguns conceitos que estão ali e são importantes você entender, não é para fazer simulado, é para outras necessidades de vocês no final do ano, no começo do ano, porque, por exemplo, um dos assuntos que estão ali, né, o assunto globalização, né, tá aí. Só que o que está mostrando o PET 3? Ele está mostrando que esse processo é muito contraditório, né? A contradição ela está presente em quê? Está presente na renda, está presente na questão do analfabetismo. Tem uma imagem lá desse material que me entristece bastante, que é o material lá da anamorfose da mortalidade infantil. Quer dizer, eu tenho, enquanto eu estou dando aula para vocês, enquanto nós estamos em pandemia, nós temos aí milhares, infelizmente, milhões de crianças perecendo, né? Passando fome. Né? Então, lógico que tem instituições que fazem um trabalho belíssimo nesse sentido, mas terrível. A questão da fome é uma questão gravíssima, né? De você ainda encontrar pessoas que um dia sim e o outro também tem dificuldade no acesso ao alimento, né? Ah, não querem trabalhar. Não é bem assim, né? Existem situações onde não existe trabalho, não existe emprego, não existe algo que é primordial para a gente continuar vivendo, não existe a esperança, né? Espaços de guerra, espaços de catástrofes naturais, espaços de falta d'água, né? Sem água você não tem só a bebida para matar a sua sede, mas você não tem possibilidade de produzir alimento. E se você não tem possibilidade de produzir alimento, você está mais vulnerável à fome. Tá? Então, são essas circunstâncias que são colocadas, né? Essa representação cartográfica, anamorfose, ela está presente aí no PET 3, ela vai estar presente aí no ensino médio de vocês. Tá? Assim como está presente, de novo, a noção de recursos naturais. Eu tenho o renovável e o não renovável. Qual é a diferença? A diferença é a capacidade de renovação que o ser humano tem e a própria natureza tem. Por exemplo, se eu olho ali pela janela, tem o sol ali. O sol é uma fonte renovável. Fonte renovável. Importante. O sol é uma fonte inesgotável de energia até que ele se acabe, né? Mas até acabar, nós aqui já sumimos do mapa, né? Então, enquanto ele não acaba, ele vai continuar fornecendo energia. O vento é uma fonte renovável. A água é uma fonte renovável, mas o ser humano tem que cuidar bem dela, né? Certo? Uma energia que vem do interior da Terra, a geotérmica, é renovável. A matéria orgânica gerada pelo lixo, por restos de materiais orgânicos, por exemplo, da agricultura, é fonte energética, é renovável. Agora, o nó dessa questão não é o renovável, porque o renovável ele é uma fonte limpa, é uma fonte que vai melhorar a nossa relação com a natureza no uso da energia. Porque a dependência nossa das fontes não renováveis ainda é grande. Aliás, enorme.
do tar do petróleo, do tar do carvão mineral, os combustíveis fósseis. Tem o gás natural também, só que o gás natural ele é menos poluente. Agora, o petróleo e o carvão mineral são muito poluentes. Então, reduzir essa dependência é um caminho. Só que também não é um caminho barato, né? Porque as energias alternativas que nós trabalhamos na semana passada são mais caras, na média, do que as energias tradicionais, né? Nós temos o que é tradicional, que já é usado há bastante tempo, e aquilo que é considerado recente. E se é recente, nós chamamos de fontes alternativas de energia. Só que são fontes que estão o quê? Estão crescendo. A utilização dessas fontes tem aumentado bastante. Tá certo? Tá. Eu queria, de repente, que vocês falassem alguma observação do PET 3, que vocês tiveram dificuldade, fizeram leitura e não conseguiram desenvolver bem. Alguma dúvida, algum comentário? Ou está tudo certo? Vocês acreditam que com essas informações, com os exercícios, com uma ou outra atividade que eu coloco, estou colocando menos agora, até para não ficar tão cansativo para vocês. Alguma dúvida do PET 3? Tudo certo do PET 3? Fala, Ana, você quer falar? Tudo certinho, Evaldo. Não tive dúvida, não. É porque eu achei a matéria, Ana, sinceramente, eu achei o PET 2 e 1 muito mais complicado que o 3. Né? O meu medo é chegar no PET 5, lá daqui a pouco eles vão voltar na cartilha lá do primeiro e segundo ano. Mas aí você fica tranquilo, porque eu, sinceramente, eu achei que podia apertar um pouco mais. Se eu perceber que o assunto ficar muito levezinho no PET 4, a gente vai dar um aperto maior para aquilo que vocês precisam saber no nono ano. Porque realmente o 3, fazendo uma autocrítica, até partindo da observação da Ana Gabriela, né, que eu sei que estuda, que se envolve, não foi um material tão difícil assim. Muito pelo contrário. Tá certo? Então, assim, eu agradeço quem está aqui, né? Volto a insistir, né? O PET 3, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 focos, né? Processo de globalização e as suas contradições, né? Dá um exemplo de contradição. Um exemplo só de contradição, você tem uma tecnologia evoluída que não chegou para todo mundo, né? Só um exemplo básico de contradição. Você defende que a sociedade tenha dinheiro para sobreviver, mas a economia não consegue gerar emprego para todo mundo. É uma contradição, né? Você avança de um lado, mas ainda mantém dificuldade de outro. O desemprego é uma grande dificuldade. A linguagem cartográfica, que é o segundo ponto, estou vendo aí gente chegando. A linguagem cartográfica envolve a anamorfose. A anamorfose é um modelo de representação. Eu quero mostrar no mapa aqui atrás, que você está vendo aqui, que eu troquei o mapa, só um pedacinho, mas eu quero destacar o Covid-19. O que ia acontecer? Quem teve mais Covid, o tamanho do país ia crescer. Quem teve menos, o tamanho ou ia ficar do mesmo patamar ou ia diminuir de tamanho, né? No caso nosso, do Brasil, dos Estados Unidos, lamentavelmente ia aumentar bastante. O outro foco é fome e mortalidade infantil. Uma situação assim dramática, verificada em grande parte do mundo. Já foi muito pior no Brasil, mas nós ainda temos casos lamentáveis de fome, de escassez de alimentos. De novo, a gente volta no desemprego, né? O desemprego ele também é um fator que contribui para elevar indicadores de fome, de mortalidade infantil, de concentração de renda, de analfabetismo. Tá? O quarto ponto é o ponto dos recursos naturais, que divide renovável e não renovável. Entendeu bem o conceito? Beleza. Né?
E o último ponto é o uso da energia. A energia é um elemento que faz parte da sua vida. A sala aqui, ela fica escura nesse horário, tem que colocar a lâmpada para funcionar, não dá para confiar só no sol que está ali, né? O café que você vai precisar fazer daqui a pouco envolve energia, quer dizer, nosso dia a dia está impregnado do uso de energia. Só que tem a divisão, né? A energia tradicional, que geralmente é mais suja. O gás de cozinha, por exemplo, é sujo, é o petróleo. Mas como é que você fica sem? Ah, mas eu podia fazer um fogão a lenha. Pois é, a lenha é uma fonte de energia renovável. Mas para usar muita lenha, primeiro que você vai gerar mais fumaça, né? Você vai gerar mais poluição. E segundo, que a lenha contribui para você detonar as matas mundo afora, né? Então, perceber lá no simulado de quarta-feira essas características variadas desses assuntos que eu falei, saber interpretar cada questão, resolveu o problema. Tá certo? E qualquer dúvida, até na terça-feira, até na quarta, que tiverem, pode mandar. Caso eu não saiba, eu vou procurar saber, explicar e aprender junto com vocês. E se eu souber, terei o maior prazer em comentar com vocês. Tá bom? Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá no grupo de vocês, tá? E aí, o colega que não viu, veja. Eu acredito que quem está aqui não precisa ver de novo, não, tá? Tá bem esclarecido, tá bem resumido aquilo que você precisa saber a respeito do PET 3 para acertar todas as questões de geografia no simulado quarta-feira. Tá joia? Um abraço a todos aí. Nos vemos mais para frente, tá? Abração. Abraço, Evaldo. Tchau.